Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre elementos textuais, revisão de literatura. Então, hoje a gente vai para a segunda parte aqui dos nossos elementos textuais, que a gente começou a falar na aula passada, que nós falamos sobre a introdução. Agora nós vamos falar sobre a revisão de literatura, referencial teórico, enfim. O nome não importa, a característica da parte é que é importante. Então agora a gente vai entrar nessa parte que para mim é a parte que eu mais gosto de fazer. Então, inicialmente, tem um padrão definido? Não, não tem. Por que eu digo isso? Porque assim, às vezes, nessa parte de revisão de literatura, você vai fazer uma revisão da literatura sobre determinado tema que vai dar suporte para o seu trabalho. A gente vai ver mais para frente algumas peculiaridades, algumas coisas que são importantes. Mas o que acontece? Às vezes a gente pode olhar e ver assim que tem uma revisão de literatura que o autor ele faz uma busca desde o padrão histórico, lá de quando começou a surgir aquele tema e vem atualizando tal, até algo recente. Ou às vezes já vem com estudos recentes que foram feitos sobre aquele tema e já parte para metodologia e resultados com base nisso. Então não tem um padrão definido. O que acontece? Depende muito do qual que é o seu objetivo da revisão. Porque dependendo do seu objetivo, do objetivo que você tem, a revisão ela vai ter uma característica diferente. Além disso, tem a característica também nos estilos e métodos de cada autor. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar muito se aprofundando muito em questões que não vão agregar na análise dos resultados. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre modelos de gestão estratégica, por exemplo. E aí eu tenho que, aí para mim, eu entro direto nos modelos. Mas tem gente que prefere entrar na discussão de quando que surgiu a administração estratégica, da administração por objetivos, de tudo isso, e aí vem trazendo até chegar nos modelos. Então, assim, depende muito do estilo e método de cada autor, e aí também vai depender muito, quando vocês forem fazer, vai depender muito do orientador, do professor de estágio, que vai determinar mais ou menos qual que é o padrão que se espera, ok? Então, quais são os objetivos de uma revisão de literatura? Em geral, a gente tem vários objetivos, então, mas alguns, a gente elencou aqui alguns que não, que eu peguei no material que eu disponibilizei para vocês, mas que não esgotam totalmente as possibilidades. Então, quais são os objetivos? Primeira coisa, determinação do estado da arte. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. O que é o estado da arte? O estado da arte é você determinar, você identificar o que já se sabe, quais as principais lacunas, quais os principais entraves teóricos ou metodológicos. Então, você vai fazer um levantamento sobre determinado tema para definir o que já se sabe sobre aquele tema, o que falta, o que é inexplicado ainda, que precisa ser explicado, as lacunas, e aí quais os principais entraves teóricos, onde a teoria parou, ou onde a metodologia parou, até onde conseguiu se analisar metodologicamente, o que falta. Então, determinação do estado da arte geralmente é feito, é uma alternativa assim, indispensável, principalmente quando você vai fazer pesquisas do nível de mestrado e doutorado, ok? Aí uma revisão teórica, que é o segundo objetivo. A revisão teórica ela serve para você localizar o problema de pesquisa dentro de uma teoria que será utilizada para explicá-lo. O que é isso? Vou explicar. Então, você quer trabalhar, olha, eu identifiquei um problema, e aqui eu acho que é muito mais relacionado às disciplinas de estágios que vocês vão fazer. Então, eu estou trabalhando, eu estou vendo uma empresa e lá tem um problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aquele problema que eu identifiquei, a, naquela empresa está tendo muitos prejuízos porque os funcionários eles não sabem, eles têm falhas no atendimento.
Opa, então peraí. Esse problema está ligado a qual teoria? Qual teoria que eu posso usar para explicar isso? Ah, talvez eu possa usar algumas teorias relacionadas à questão de treinamento e desenvolvimento. Então, eu preciso localizar o meu problema de pesquisa dentro de uma teoria. E aí eu vou usar essa teoria para explicar o meu problema depois e para encontrar alterações de melhoria e encontrar soluções. Então, a revisão teórica ela serve para isso. O problema, geralmente, ele é gerado por uma teoria. Então, você vai fazer todo um levantamento teórico, que daí você vai identificar a sua teoria. Às vezes, o problema pode ser a própria teoria. Quando isso acontece? Eu falei para vocês que a minha tese do doutorado foi uma tese teórica. Então, o que acontece? O meu problema de pesquisa era uma lacuna na teoria. Então, o meu problema de pesquisa era o meu problema era a própria teoria, que estava faltando alguma coisa. Então, com base em toda a discussão que eu fiz teórica, todo o levantamento teórico, eu identifiquei falhas, que aí eu vou encontrar alternativas para resolver com base em outras teorias. O problema, às vezes, ele não é gerado por nenhuma teoria, mas pode ser explicado por uma ou mais teorias. Então, às vezes, pode ser que o problema que você tem, ele não é gerado por uma teoria, mas ele pode ser explicado por diferentes teorias. E aí aqui a gente vê muito a questão da psicologia, a questão das ciências sociais, que tem problema, que os pesquisadores identificam problemas sociais que são explicados por uma ou mais teorias. E aí, nesse caso, é importante a delimitação teórica, é necessária uma delimitação teórica. O que isso significa? Para eu fazer uma revisão teórica, eu preciso delimitar o meu tema. Então, se eu vou trabalhar modelos de gestão estratégica, eu vou trabalhar um modelo em específico, eu tenho que me basear naquele modelo. Eu não posso aprofundar minha revisão teórica em todos os modelos existentes, porque senão eu vou fazer aí 500, 600 páginas de revisão teórica que não vão me ajudar a explicar o modelo que eu realmente quero trabalhar. Então é necessário fazer uma delimitação teórica ao tema que você realmente quer trabalhar e também há uma delimitação teórica a questão de tempo, a questão de locais de busca, essas questões, tá? Além disso, a gente tem a revisão de pesquisa empírica. O que é isso? A revisão de pesquisa empírica, uma que está sendo muito utilizada agora, nos últimos tempos, são as revisões bibliográficas, revisões integrativas e as revisões sistemáticas. Eu até mostrei para vocês como que funcionava uma dessas revisões, que são revisões que as pessoas fazem nas bases de dados. Então, as pessoas procuram determinado tema, elas elaboram, elas definem palavras-chave e elas buscam nessas bases de dados todos os estudos que foram feitos sobre aquele tema para identificar pesquisas realizadas, pesquisas empíricas, para identificar como o problema vem sendo estudado, quais os procedimentos utilizados no estudo desse problema e que fatores e métodos afetam os resultados. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, uma das primeiras coisas que eu fiz foi realizar uma revisão de pesquisa empírica. Então, eu identifiquei todos os artigos em 3 bases de dados, todos os artigos que trabalhavam com o tema que eu queria. Peguei esses artigos, olhei analisei resumo, analisei introdução, analisei o texto, para identificar quais estudos eu realmente se aplicavam ao meu objeto, ao meu problema de pesquisa. E aí eu li esses artigos e identifiquei quais fatores eram analisados, como que era analisado, qual que era o método que era utilizado. Então, eu fiz toda essa análise para identificar os fatores da teoria que já foram analisados e se eles eram ou não explicativos da realidade e quais métodos que os pesquisadores usaram para fazer a pesquisa. Então, essa foi uma primeira fase. Aí, com base nisso, eu identifiquei o meu problema de pesquisa, que era justamente que alguns fatores não eram abordados pela teoria e que deveriam ser abordados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa revisão da pesquisa empírica, ok? A revisão histórica, ela trabalha muito mais com a evolução de um tema. Então, como que esse tema foi evoluindo ao longo do tempo?
Então, por exemplo, a gente pode associar aqui aquelas questões sociais, por exemplo. Ai, como que a questão do racismo veio sendo trabalhado ao longo do tempo, como ele evoluiu ao longo do tempo, como o machismo foi evoluindo ao longo do tempo, como a questão do acesso da mulher à política vem evoluindo ao longo do tempo. Então, é esse tipo de. Se o objetivo for fazer uma revisão histórica para entender como que o objetivo evolui, como que o tema evoluiu ao longo do tempo, o mais ideal é que faça todo esse recorte histórico, que busque lá nas bases inicialmente como que vem ao longo do tempo e faça essa dimensão temporal. Ok? Então vocês veem que de acordo com o objetivo que você tem, a revisão teórica ela tem uma característica diferente. Ok? E aí, como que eu faço? Beleza, eu preciso fazer uma revisão teórica, eu já defini que eu quero fazer uma revisão teórica para identificar como que a teoria vem sendo tratada empiricamente. Como que eu vou fazer, como que eu vou localizar esse material? A gente percebe que tem alguns tipos tem algumas fontes. Então, a gente tem os arquivos, que são teses, dissertações, bibliotecas. Hoje a gente tem arquivos públicos online, que você consegue identificar, você consegue localizar diversas teses, dissertações sobre os temas, de forma gratuita. Aí a gente tem também as bibliotecas, né, que tem lá as bases com várias, com todas, por exemplo, vocês querem olhar um modelo de TCC feito na própria faculdade de vocês. Vocês podem ir lá na biblioteca de vocês e pegar um modelo que com certeza ela tem uma versão. Tem os sumários de publicação, que aí são as bases de periódicos que eu já ensinei vocês a fazerem buscas, né? Que para mim assim, onde tem as questões mais atualizadas, tá? Que vocês vão fazer buscas. Iniciais é um lugar interessante para fazer as buscas. Referências em artigos já encontrados. O que isso significa? Eu encontrei um artigo numa base de dados que fala sobre o meu tema. E aí, lá nesse artigo, eu lendo o artigo, ele cita alguns outros materiais que eu acho que tem relevância para o meu tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, olho a citação, vejo quem é o autor, vou na referência desse artigo, pego o nome desse artigo e faço busca para localizar esse artigo. Dessa forma, você já vai localizar artigos que têm relação com o seu tema. Então, eu gosto muito de utilizar esse tipo de localização porque você já consegue localizar algo que está relacionado ao que você quer falar. Tá? Aí tem os serviços de levantamento bibliográfico, que na maioria das vezes são pagos, e aí você você contrata para fazer levantamentos bibliográficos. Quando assim, é, aí aqui é importante dizer, quando você está trabalhando com um tema que você não consegue encontrar muito material, você tem a possibilidade de contratar esse serviço de levantamento bibliográfico, que eles fazem uma varredura mais detalhada. Você tem a possibilidade também de consultar especialistas na área. Então, se você vai trabalhar com um tema que seja algo que não é muito trabalhado, vou pegar um exemplo aqui que teve um ganhador do prêmio Nobel de Economia, que é a questão da dinâmica dos leilões, vamos supor, e você não encontra material sobre isso. Tem material, tem bastante material, já vou adiantar, mas vamos supor que você não encontre. O que você pode fazer? Você pode entrar em contato com especialistas na área para perguntar que material que ele indica, onde você pode, o que você pode ler, quais você pode. Então, é essa possibilidade, consultar especialistas na área. Outra possibilidade é analogias. Então vamos supor que assim, ó, que não tenha material sobre o tema. Você procurou, não achou o material sobre o tema. Então você pode aplicar uma outra teoria para aquela sua situação. Então você pode fazer analogias. Você pode pegar, dizer assim, olha, se para aquele material, se naquela situação poderia usar isso, então vamos usar para isso também. Então você pode fazer. Ou, em caso de não ser possível nada disso, você pode fazer uma dispensa da literatura e fazer uma adoção de caráter exploratório. O que significa isso? Quando não tem literatura e você vai explorar para tentar criar uma nova teoria. Mas,
quero deixar bem claro. Essa questão de não ter material, gente, vocês precisam assim, ter esgotado todas as possibilidades, porque não esqueçam que vai passar por uma banca, e se você falar não tem material e a banca dizer tem material, isso é problemático. Então, tem que estar muito, 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 muito provado que não tem literatura, ok? Então, essas são as principais fontes. E aí a pergunta com relação a até onde retroceder no tempo. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu falei agora há pouco, que assim, que tem pesquisador que prefere fazer todo um reporte teórico, temporal, para conhecer toda a história? Então, tem gente que prefere dessa forma e tem gente que não. Mas, de forma geral, não existe uma regra de até onde eu devo retroceder no tempo. Mas é importante que, assim, tenha algumas coisas. É importante que você leve em consideração a frequência de pesquisas na área. Então, se os estudos começaram a ser muito mais frequentes nos últimos 10 anos, a sua revisão teórica, provavelmente ela vai se pautar nesses 10 anos. Agora, se você nos últimos 10 anos encontrou muita pesquisa empírica aplicando uma teoria já existente lá atrás, e você não encontrou arquivos de revisão teórica dessa área recentes, você precisa trazer a teoria de base. Então, você precisa trazer essas citações lá antigas, trazer os clássicos. Geralmente, a gente diz que você precisa fazer uma mescla. Então, você precisa trazer os clássicos, que são as teorias de base, ao mesmo tempo que você precisa trazer o que há de novo. Então, você não pode fazer sua revisão teórica somente baseada em coisas lá de trás. Você precisa trazer as coisas novas, dos últimos anos. O que foi publicado na literatura sobre esses últimos anos? E aí também entra a questão da diferença nas preferências que eu já falei, porque tem gente que prefere fazer todo esse retroceder historicamente lá na criação da teoria, ou a teoria que deu origem à teoria, e assim vai. Depende muito das características de cada um. Então, quanto a isso, vocês vão ter que entrar num consenso com o orientador de vocês quando vocês forem fazer, ok? Como que eu faço? Como que eu inicio? Tá, eu vou fazer o referencial teórico. Como que eu vou iniciar? Primeira coisa que você tem que fazer, depois que você definiu o seu tema, você tem que fazer o levantamento inicial das suas palavras-chave. Tá, eu quero trabalhar contabilidade de custos em micro e pequenas empresas. Então, as minhas palavras-chave provavelmente vão ser contabilidade de custos, micro e pequenas empresas. Então, muito bem, achei. Agora eu vou fazer buscas. Então, primeira coisa, você vai procurar essas palavras no título, depois no resumo e depois você vai fazer a leitura do texto. Então, você vai fazer buscas nas bases de dados que eu já ensinei para vocês, usando título, resumo, palavras-chave. E você vai encontrar esses materiais, você vai ler o resumo, se enquadra, não se enquadra? Se se enquadrar, você fica com ele, depois você lê o texto para ver se se enquadra. Outra coisa que é importante é a identificação dos autores principais da sua temática. Por exemplo, quando eu fui trabalhar com ação coletiva, a primeira coisa que eu identifiquei foi, olha, os principais que falam sobre esse tema são Elinor Ostrom e Mancur Olson. Ok, então esses dois eu comecei a minha busca, comecei a minha leitura por eles, porque são os autores principais da temática. E assim você vai sucessivamente encontrando outras possibilidades, outros autores que trabalham sobre os temas. Gente, não tem segredo para fazer um referencial teórico bom. É uma extensa base de dados. Quanto mais material vocês encontrarem sobre o tema, quanto mais leitura vocês fizerem sobre o tema, mais fácil vai ser escrever o referencial teórico de vocês. Porque vocês vão ter base teórica, vocês vão ter autores para citar, vocês vão conseguir construir a ideia de vocês. Então,
definam o tema de vocês e já vão buscando, eu falei para vocês, criem uma pastinha lá no computador de vocês, já vão buscando bases de dados, vão buscando material, vão lendo artigos, vão criando a base teórica de vocês. Hoje a gente tem algumas possibilidades de utilização de software de armazenamento. Então você pode usar esses softwares de armazenamento no qual você vai armazenar os seus materiais, os seus artigos que você encontrar, tudo que você vai armazenar. Você pode fazer pastinhas por tema, você vai armazenar tudo lá e você vai ter ele online e no seu desktop, no seu computador, nesse software, e ainda você consegue depois utilizar ele ainda com uma ajudinha aí na questão das referências, que ajuda a fazer as referências. Mais para frente, provavelmente, eu vou fazer uma aula específica sobre um desses softwares que é gratuito e que eu uso e que, assim, é maravilhoso com relação a isso, tá? Então, tem esse monte de possibilidades. Então, vocês comecem a fazer o levantamento de vocês, comecem a juntar material e ler o material, ok? Como que eu organizo um texto de referencial teórico? Gente, primeira coisa, se eu escrever um referencial teórico, eu preciso ter uma ideia de como que eu quero que ele se organize. Então, se você lê, que eu falei para vocês, se vocês buscarem artigos, vocês lerem bastante sobre o tema. Primeira coisa, não comece a escrever sem ler. Então, leia bastante sobre o tema, aí vocês vão ter uma ideia. Opa, então para fazer o meu trabalho, eu vou abordar esse tema, esse tema, esse tema. Então, você constrói um planejamento. Você faz um planejamento prévio dos tópicos e assuntos que você vai abordar no tópico. Então, se você vai falar sobre gestão de custos em micro e pequenas empresas, e aí você acha que é importante trabalhar a definição de micro e pequenas empresas, então você vai colocar assim, definição de micro e pequenas empresas. Aí, tópico 2, dificuldades das micro e pequenas empresas. Tópico 3, gestão de custos nas micro e pequenas empresas. Então você vai colocar quais são um planejamento prévio dos seus tópicos, depois você só vai preenchendo esses espaços. Então você vai fazer a abertura do tópico. Como que você escreve? Primeiro você faz uma abertura do tópico, demonstrando o que o leitor vai encontrar. Então, nessa sessão nós vamos falar sobre isso, isso, isso e aquilo, ok? Aí depois no final, aí você faz toda a discussão teórica, depois no final você faz um fechamento do tópico, demonstrando o que é importante considerar para aquele assunto. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um referencial teórico para mostrar para vocês como que isso funciona. Gente, é extremamente importante que vocês façam ligação entre os parágrafos. Não dá para fazer uma colcha de retalho, pegar um monte de coisa e jogar lá e achar que está tudo bem. Vocês precisam fazer uma ligação, o texto precisa ter uma coesão. Então, fazer uma ligação entre os parágrafos. Finaliza um parágrafo já deixando alguma coisa relacionada ao segundo. Então, assim, por exemplo, você vai falar no seu parágrafo, você fala um parágrafo inteiro sobre o que é gestão de custos. Aí no parágrafo seguinte você fala assim, micro e pequenas empresas são tal coisa. Não tem relação nenhuma com uma coisa com a outra. Agora, se você dizer o que é gestão de custos, e aí você dizer assim, a gestão de custos nas micro e pequenas empresas tem uma particularidade. Aí depois você fala, as micro e pequenas empresas são isso, isso e aquilo, vocês viram que fez uma ligação entre um parágrafo e outro. É isso que tem que ser feito. Então, muita atenção para fazer essa ligação. O texto fica melhor para ser lido, tá? É importante você não fugir da relação com o problema de pesquisa. Se você vai trabalhar com gestão de custos em micro e pequenas empresas, por que você vai trabalhar com governança corporativa, por exemplo? Você só vai trabalhar com governança corporativa se ela tiver alguma relação com gestão de custos das micro e pequenas empresas. Senão, você não precisa trabalhar. Você vai trabalhar somente o que tem relação com o seu problema de pesquisa. E é necessário você ter uma postura crítica relacionada à escolha do material. Eu vou dizer por quê. Eu tenho recebido, quando eu peço para fazer trabalhos, a maior parte de vocês já está bem, sim, já está bem mais adaptado às bases de dados. Mas eu tenho recebido trabalhos com citação de blogs, por exemplo. Gente, blog é blog de opinião, não é pesquisa científica.
Então, vocês precisam ter uma postura crítica na escolha do material. E outra coisa, não é porque foi publicado um artigo científico sobre determinado tema, por exemplo, foi publicado um artigo científico que fala que todas as micro e pequenas empresas fazem gestão de custos. Você não precisa adotar isso como tipo, a supremacia, você pode colocar no seu texto. Fulano de tal disse que foi identificado que todas as micro e pequenas empresas adotam gestão de custos, mas verifica-se que tais e tais autores dizem que não. Então você pode fazer essa contraposição. Você precisa adotar uma postura crítica nesse sentido, de fazer essa análise, ok? Bom, cuidados que você deve ter. Primeira coisa que eu falei para vocês com relação a que eu já falei, a questão de blogs, que tipos de fontes eu vou usar. Quais são fontes primárias, quais são fontes secundárias. Então, fazer a busca, gente, peguei um artigo, aí li o material, e aí lá no material tem uma citação. Aí lá no artigo tem uma citação assim: fulano de tal disse isso, isso e aquilo. Aí você fala assim: para que eu vou ler o fulano de tal? Vou dizer o que está escrito aqui. Aí você vai lá no seu trabalho e escreve assim: fulano de tal disse isso, isso e aquilo. E faz igual o que está citado antes. Aí você vai lá, lê o material, daí depois você pega e lê o artigo e vê que é diferente. Já aconteceu comigo de pegar uma citação, achar ela super interessante, aí quando eu ir lá no material, no artigo da pessoa mesmo, e ler o artigo da pessoa, eu ver que a pessoa que tinha citado ela tinha citado totalmente diferente do que ela falava. Então, gente, procure o material de base. Eu vi uma citação de um material que é legal, procure, pegue a referência e procure esse material e leia o material. Não cite coisas dos outros. Então, muito cuidado com os apudes. Apudes é complicado, porque você está citando a ideia, que você está citando a interpretação do outro. Então, cuidado com isso. Outra coisa, citação direta. Gente, citação direta, você não pode usar muita citação direta. Eu já peguei trabalhos que, assim, que tinha uma página que estava toda cheia de citação direta com recuo. Gente, isso é horrível. Não façam isso. As citações diretas você tem que usar quando é imprescindível, quando não dá para você escrever com as suas palavras, não dá para você interpretar aquele texto. Então, você só usa a citação direta quando é totalmente necessário. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um trabalho de conclusão de curso que eu comecei a mostrar semana passada e agora eu vou mostrar para vocês o referencial teórico delas, tá? Então, aqui é o trabalho das meninas e aí eu vou mostrar para vocês o referencial teórico. Introdução, muito bem. Referencial teórico. Tá, aqui o trabalho delas tem caracterização da organização primeiro, porque na administração a gente tem a questão da análise de uma empresa, que é o estágio. Então, vocês vão ter que fazer a caracterização da empresa. Aqui o referencial teórico. Vocês vejam que elas fizeram, colocaram o tema aqui certinho, né? Colocaram, porque aqui não pode deixar, lembra, entre um título e outro espaço vazio, então elas colocaram. E aí elas começaram, o referencial delas, elas até colocaram aqui, como o foco do estudo são as micro e pequenas empresas, neste capítulo serão apresentados um embasamento teórico sobre a classificação das micro e pequenas empresas, bem como as dificuldades enfrentadas por esse tipo de negócio. Neste capítulo ainda serão apresentados o conceito de planejamento e a necessidade de planejamento para a aplicação de uma gestão estratégica nesse perfil de empresa, com base nas características de comportamento organizacional e formação de competências. Então, todo o referencial teórico que está aqui está relacionado ao problema de pesquisa delas. Então, elas começaram falando sobre as micro e pequenas empresas, fizeram aqui uma abertura falando inicialmente o que era importante conhecer, que é o conceito.
E aí elas fizeram todo o levantamento. Vocês vejam que o trabalho delas, ó, tem citação direta, tá vendo? Tem citação, só que não é recuo. Então, assim, ó, vocês têm que fazer citações diretas curtas, para não ficar aquela coisa muito grande. Então, aqui elas fizeram todo o levantamento, e aí aqui elas fizeram a classificação do SEBRAE, do BNDES, né? Fizeram toda. Aí, no final, elas fizeram, né, que a classificação varia de país para país, então elas fizeram um encerramento em que no próprio país tem vários tipos de classificação que elas trabalharam em cima e elas colocaram. Neste estudo, optou-se por utilizar a classificação do SEBRAE de acordo com o número de funcionários. Então aqui elas fizeram um fechamento dizendo o que era mais relevante dessa parte para o trabalho delas. Aí elas fizeram todo o levantamento sobre dificuldades na gestão, aí depois elas entraram. Aí, ó, vocês vejam que como ficou um levantamento. As MPS apresentam flexibilidade e tal. Aí eles colocaram aqui, ó, aí elas colocaram aqui que tais características podem ser vantajosas para a gestão estratégica das micro e pequenas empresas, mas não é isso que se vê na prática. Então elas fizeram a ligação com a gestão estratégica. E aí elas começaram gestão estratégica aqui, fizeram todo o levantamento, né, da gestão estratégica, o que é o modelo que seria utilizado, cada um dos fatores do modelo, né? Então, elas fizeram aqui todo o levantamento, que são os fatores ainda do modelo, e aí, chegar ao final, e aí chegaram ao final, né? Aqui no final delas ainda falaram, verifica se cada uma das dimensões abordadas possui relação e impacto nas características e resultados demais. Nesse sentido, justifica-se a análise conjunta das 5 dimensões propostas pelo modelo de Vieira e adotadas nesse estudo. Então, vocês vejam que elas fizeram todo o levantamento teórico, com abertura, fechamento de cada parte, tudo fazendo a relação, e aí depois vem o procedimento metodológico. E aí vocês vejam que aqui nesse trabalho, esses fatores que eu falei que elas discutir aqui no levantamento teórico, são os fatores desse modelinho aqui, ó, que é o modelo que elas utilizaram para fazer a análise do problema de pesquisa delas. Então, vocês vejam que, assim, tudo que você usa no referencial teórico tem que ser utilizado depois para você discutir os resultados, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bem? Sobre a metodologia e os resultados. Por enquanto, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Como eu falei, o referencial teórico é a parte que eu mais gosto de fazer, e assim, mas é a parte que assusta também muita gente. Então, o referencial teórico, o que eu tenho para dizer para vocês? O segredo é muita leitura e muito material. Então, vamos juntando material, vamos fazendo leitura sobre o tema que vocês têm em mente, até para ajudar a definir o próprio tema de vocês, ok? Bom, finalizamos aqui o referencial teórico. Espero que vocês tenham compreendido, tenha clareado um pouco esse processo de escrita do referencial teórico. Vou deixar o material disponível para vocês. Desejo a todos uma boa semana e bons estudos. Um abraço.